Olá, pessoal. Nós comentamos com vocês sobre biomoléculas, moléculas que fazem a nossa bioquímica, moléculas que realmente são importantes na nossa alimentação, né, que são os nossos alimentos. Nós falamos de carboidratos, que são compostos de função mista entre aldeído e vários álcools, ou cetona e vários álcools. Depois nós falamos de proteína, que são poliamidas formados pela condensação de alfa-aminoácidos. E agora vamos falar de lipídios. Lipídios. Vamos falar de gorduras, vamos falar de óleo. Gente, cuidado, por favor, com alguns nomes que talvez vocês se confundem. É muito comum cair em prova de vestibular que carboidratos podem ser chamados de glicídios. Perfeito. Agora, cuidado que lipídios podem ser chamados de glicérides. Se você quiser falar lípides, não tem problema nenhum, está correto, tá? Tepes, você ensinou pra gente as funções orgânicas lá do carboidrato, a função orgânica da proteína. Qual seria a função orgânica de lipídios? Senhores, lipídios, por definição, são ésteres de glicerol. Para quem não lembra quem que é o glicerol, é o propanotriol. É aquele composto que tem 3 carbonos com 3 hidroxilas. Então, é o ésteres de glicerol, formados pela reação de esterificação. Por isso que a gente brinca com vocês, falando que você não engorda, você esterifica. Porque a reação que forma gordura no teu corpo é a reação de esterificação. Agora, é esterificação de quem com quem? É esterificação do famoso glicerol, que é o propanotriol, com ácidos graxos. E o que são ácidos graxos, professor Debs? São ácidos de cadeia longa. Lembram? Certo? São ácidos que nós encontramos em todos os alimentos. Então, quando se fala em lipídios, lembram que são ésteres. Agora, como que é feito isso no nosso corpo, Debs? Como que acontece essa reação de formação de gordura no nosso corpo? Primeiro, eu queria que você lembrasse que esse glicerol, olha aqui, por favor, ele vem do carboidrato. Ah, eu lembro que você comentou com aquele pedaço da glicose e tal, do amido, então. Esse é o glicerol, é o propanotriol. Eu coloquei aqui na vertical para que você entenda melhor. Ora, aí eu coloquei o ácido graxo. Você sabe que uma das reações mais importantes que nós temos no nosso conhecimento químico é a reação de esterificação. Então, quando você faz uma reação de esterificação, é quem com quem, professor? Quem reage com quem? Vamos olhar aqui, por favor, gente. Quando você faz uma reação de esterificação, é o H do álcool com o OH do ácido. E formou água. Mas essa reação, ela poderia acontecer nesse ponto e nesse ponto. Então, que conclusão que você pode tirar daqui? Você pode tirar que para cada glicerol, você pode usar 3 ácidos graxos. E você tem que usar os 3 ácidos graxos. Então, vamos lá. Ácido mais álcool, éster mais água. Ácido mais álcool, éster mais água. Ácido mais álcool, éster mais água. Formaram, então, 3 águas. Ah, verdade. Então, olha só. Opa, vamos lá. Então, quando se fala em reação de esterificação, e essa reação chama esterificação, está formando, então, ésteres, olha aqui, por favor, de glicerol. Notem, por favor, que você utilizou 3 ácidos graxos para o glicerol. Por isso que essa gordura no nosso corpo nós chamamos de triglicérides. Então, se alguém aí na tua casa está fazendo um exame de sangue chamado triglicerídeo, ele está dosando a quantidade de gordura no sangue. Ah, professor, eu não sabia disso. Ah, então agora fique sabendo, certo? Então, cuidado, esse triglicério, essa gordura sanguínea é uma gordura que provoca o infarto. Então, cuidado. Debs, esse triglicéridos é muito perigoso? É muito perigoso. Então, nós temos que dosar sempre o nosso triglicérido, que é o colesterol total.
certo? Agora, olha só que coisa interessante. Acontece que toda reação de esterificação é uma reação reversível. E essa reação reversível nós chamamos de quê? Nós vamos chamá-la de hidrólise. Então, do mesmo modo que você aprendeu que a proteína hidrolisa, você aprendeu que o carboidrato hidrolisa nos lipídios, desculpem, os osídeos, os lipídios também hidrolisam. Ah, Debs, então quer dizer, se eu encher o cara de água, eu vou hidrolisar aqui o éster, eu vou emagrecer? Vai! Ah, mas é a partir de hoje que eu começo a beber água igual um louco. Calma! Só que para acontecer essa reação de hidrólise nos lipídios, você tem que ter uma enzima que chama lipase. Debs, onde eu compro isso? Não compra. Onde eu adquiro isso? Fazendo exercícios. Aí até eu, mas você pensa o quê? De graça a coisa? Certo? Por isso que os professores lá, né, tanto de pilates quanto de academia, quando você acaba uma série, fala, toma um pouco d'água. Isso facilita esse processo de hidrólise dos lipídios. Então, essa é a formação de lipídio no nosso corpo. Reação de esterificação. É muito importante que você saiba que os lipídios são ésteres de glicerol. Mas agora olha que coisa interessante. Quando nós falamos em lipídios, nós temos que tomar muito cuidado que existem dois tipos de lipídio. Nós temos o óleo e nós temos a gordura. Ok? E qual que é a grande diferença, Debs, quando um lipídio é óleo e quando um lipídio é gordura? Ora, óleo é quando o lipídio for insaturado e gordura é quando ele é saturado. Por isso que os professores de português, né, estão até falando que exemplos de pleonasmo, não precisa ser necessariamente o vicioso, né? Subiu para cima, desceu para baixo. Pode ser gordura saturada, porque se é gordura, é saturado. Porque se não é saturado, é óleo. Tá? Então é por isso que é importante as pessoas falarem lipídios. Lipídios saturados ou insaturados? Gostei, Debs. Agora olha que coisa interessante. Aonde que eu vou olhar na molécula do lipídio para saber se ele é saturado ou insaturado? Eu olho essa parte aqui, moçada. Essa parte, se for saturada, ela é gordura. Se for insaturada, é óleo. E da onde que vem essa parte? Vem do ácido graxo. Então você vai cansar de fazer exercícios assim. O ácido graxo oleico, linoleico, erúcico, palmítico, ele faz que tipo de óleo? Ele faz que tipo de gordura? Eu tenho que saber se ele é saturado ou insaturado. Guardem isso, por favor. Essa parte do óleo é que vai definir se ele é saturado ou insaturado. Guardem, gente. Por isso que quando você faz uma gordura, um lipídio, melhor dizendo, com ômega 3, o que é ômega 3? Ômega 3 é um ácido graxo que tem uma insaturação no carbono 3 contrário ao grupamento funcional. Então, o ômega 3. Então, quando o ômega 3 junta-se com o glicerol, ele vai formar a gordura boa, o colesterol bom, que você chama de HDL, né? Tem o LDL, que é o ruim, e o HDL, que é o bom. Então, e essa é a maneira. Agora, cuidado. O óleo é insaturado. Ora, quando eu tenho alguma coisa insaturado, olha aqui para mim, ó. Esse composto que eu estou fazendo aqui, ele é um hidrocarboneto, só estou te dando uma ideia. Ele é insaturado. Quando quebra a ligação π e entra hidrogênio, ele vira saturado. Então, a hidrogenação catalítica do óleo vira gordura. Por isso que eu coloquei aqui para você ter uma ideia, certo? Óleo, quando sofre hidrogenação, vira gordura. E essa gordura chama gordura hidrogenada. E essa gordura é a gordura da fritura. O que fica impregnado lá na fritura, na batata, quando você frita a batata, não é mais óleo, é gordura. E ela tem um gosto maravilhoso. Por isso que nós adoramos fritura, né? Aí um famoso frango a passarinho, né? Certo? Aquilo foi frito, certo? De tal maneira que o óleo virou gordura. Por hidrogenação.
Agora, cuidado, por favor. Toda hidrogenação é uma redução, certo? O NOx, por exemplo, de -2 passa para -3. Por isso que é muito comum as pessoas falarem em gordura reduzida. O leigo pensa que isso, o que que é? É menos gordura. Então lembre que gordura hidrogenada nada mais é do que óleo que ganhou hidrogênio e virou gordura. E aí você entende uma coisa interessante. Óleo vira gordura, gordura não vira óleo. Porque fisicamente falando, o que que o óleo é? O óleo é líquido e amarelo. A gordura é branca e sólida. Se você pegar a gordura e aquecer, ela vira gordura líquida, ela não vira óleo, diferente do óleo quando é aquecido. Por isso que a gente pede para você não reaproveitar aquele óleo usado. Aquele óleo que você já fez a fritura, quando você for utilizar ele pela segunda vez, ele não é mais óleo, ele é gordura, certo? Ele é mais calórico. Vai ser mais difícil você metabolizar ele no teu corpo, ele vai te engordar mais. Por que que quando a gente come fora, né, em restaurante, praticamente todo dia, principalmente a gente que trabalha fora, né, tá? O que que acontece? O restaurante guarda gordura, né? Essas famosas redes McDonald's guarda óleo por uma semana, certo? Por isso que a batata é boa, né? Aí, conclusão, você acaba comendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta fritura daquele óleo, você acaba comendo gordura. Gordura, gente, torna, inclusive, é muito mais calórico, tá? Ô, Debs, a minha família cozinha com banha. A banha é mais saudável porque ela é animal, mas ela é muito mais calórica. Nós temos que tomar cuidado com o excesso de caloria para a gente engordar ou não, tá? Eu não sirvo como exemplo. Então, cuidado, por favor, que quando se fala em óleo e gordura, eu não uso óleo usado. Eu não permito da minha casa que faça a segunda fritura, tá? Aí, o que que acontece? O óleo vira gordura, gordura não vira óleo. E aí você estuda o que que é margarina. Margarina é óleo vegetal hidrogenado. Se margarina é óleo vegetal hidrogenado, o que que margarina é na realidade? Margarina é gordura vegetal. Certo? E o que que é manteiga? Gordura animal. Debs, qual que engorda? As duas. Qual que engorda mais? É que você come mais. Né? Agora, Debs, qual que é mais saudável? Mais saudável é que combina mais com você. Você é animal ou vegetal? Ah, Debs, eu sou uma samambaia. Não, animal. O que combina mais com você é a manteiga, mas ela é muito mais calórica. Tem gente que não passa manteiga no pão, passa o pão na manteiga. Aí não tem quem aguenta, né? Então lembre que hidrogenação é que transformar óleo em gordura. Agora, não confunda hidrogenação com rancificação. Rancificação é uma reação de oxidação que acontece em compostos insaturados. Então, o azeite que é insaturado, o óleo que é insaturado, ele rancifica mais do que a gordura. Por isso que estraga mais rápido, né? Então, é o que acontece com margarina cremosa. Margarina cremosa é quando a hidrogenação não é total. Então, alguma parte ali fica óleo, certo? Então, ali rancifica fácil. Por isso que nós temos que guardar na geladeira, para evitar a presença do oxigênio e evitar a rancificação. Então, rancificação é reação de oxidação. É reação que estraga. Lembra que oxidação enferruja? Tá? É esse processo. Então tá aqui para você a ideia. Primeiro, o que que são ésteres, né? Desculpe, o que que são lipídios? São ésteres. Saber a diferença de óleo e gordura, saber como um vira o outro, saber a diferença de margarina, saber a diferença de manteiga, ter conhecimento, por exemplo, quando que vai formar óleo e quando que vai formar gordura através do ácido graxo, se é saturado ou insaturado. Essa é a ideia que eu quero que você conheça, essa primeira parte para você ter ideia sobre o conhecimento de lipídios. Então falamos a vocês que os lipídios são ésteres de glicerol, por isso que nós chamamos de triéster. E esses triésteres é o triglicíridos. Guardem bem isso, por favor. Até brinco com você que você não engorda, você esterifica. Aí comentei com vocês que pode ser óleo se ele for insaturado e pode ser gordura se ele for saturado. Acontece, porém, gente, que o Enem ama os 3 R's.
Quais são os 3 R's? Ricardo, Rodolfo e Roberto. Não! Os 3 R's são reciclar, reduzir e reutilizar. Reduzir é diminuir a quantidade de lixo, né? Reciclar é destruir o objeto para fazer outro. Reutilizar é utilizar o mesmo objeto. E quando eu falo isso, eu falo para vocês que eu não gostaria que você reaproveitasse o óleo na tua casa. Você não reutilizasse, mas que você reciclasse. Olhem a lousa que interessante. Nós colocamos aqui em primeiro lugar como é que nós fazemos a reação de formação de óleo e gordura. Colocamos 1 mol de glicerol e 3 mols de ácido. Lembrar que o ácido é ácido carboxílico de cadeia longa, onde ele vai sair o hidrogênio da hidroxila e junta com OH. Pode acontecer nos 3 hidrogênios, portanto, vão formar aqui 3 águas. Ok? E aí você vai ter ácido mais álcool, éster mais água, ácido mais álcool, éster mais água, ácido mais álcool, éster mais água. Essa é a famosa reação de esterificação. Essa é a famosa reação de formação de gordura, de formação de lipídios. Então é muito importante que você tenha uma ideia de que nós montamos os nossos lipídios, os nossos óleos, as nossas gorduras, por reação de esterificação. Lembrar que essa reação é uma reação reversível, certo? E essa reação reversível nós chamamos de hidrólise. Então nós hidrolisamos o éster exatamente nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Entrando aqui, por favor, para você ver o hidrogênio da água aqui e o OH aqui. O hidrogênio e o OH. O hidrogênio e o OH. Voltando a ser, então, glicerol e ácidos graxos. Lembrar uma das coisas mais importantes para os nossos prefeitos de provas de vestibular, que é o conhecimento de que óleo é insaturado e gordura é saturado. E tudo depende do ácido graxo. Se o ácido graxo for saturado, essa parte vai formar saturação, então vai formar gordura. Se for insaturado, vai formar óleo. Lembrem disso, o lipídio vai ser saturado e insaturado em função do ácido graxo. Ora, aí eu comentei isso com vocês, agora eu preciso que você aprenda a reciclar esse óleo usado, ou essa gordura. E uma das primeiras reações interessantes de reciclar é a reação de saponificação. Ora, todo mundo sabe que reação de saponificação é uma reação para fazer saponáceo, para fazer sabão. Você está fazendo o sabão, você vai colocar lá no tacho o quê? Você vai colocar a gordura, você vai colocar o óleo, 1 mol de ésteres de glicerol. Isso pode ser óleo ou pode ser gordura. Lembre sempre disso. Se aqui for saturado, eu estou falando de gordura. Se for insaturado, eu estou falando de óleo. Acontece, gente, que para reagir com aquela base que você coloca, que é a famosa soda cáustica, você precisa de alguma coisa ácida. Quem reage com base é ácido. E o éster não reage com a base. Então essa reação, gente, ela só acontece na presença de água. Por isso que você viu aqui que a reação de saponificação recebe o nome de hidrólise. Primeiro eu tenho que quebrar o éster aqui, quebro o éster aqui, quebro o éster aqui. É exatamente a reação de cima contrária. Por isso que eu coloquei as 3 reações para você comparar. Então vai formar o quê? O glicerol, que também é chamado de glicerina. Por isso que você fala sabonete de glicerina. Por que a indústria deixa a glicerina na composição do sabonete? Porque ele é altamente polar, ele é solúvel em água, tá? E vai formar o quê? Ácido graxo e ácido graxo. Esse ácido vai reagir com a base. Ácido mais base, sal mais água. Ácido mais base, sal mais água.
Ácido mais base, sal mais água, formaram 3 sais e 3 águas. E formou, então, aqui, ó, sais de ácido graxo, que você conhece isso muito bem, com o nome de sabão. Então, a famosa reciclagem de óleo e gordura é a reação de saponificação. Onde você aprendeu, inclusive, que sabão sólido é sabão de sódio, sabão líquido é sabão de potássio, mas eu quero que você entenda a reação de saponificação. E lembrar a coisa mais importante do sabão, porque nós estamos, infelizmente, com essa pandemia, e aí isso vai se perguntar demais. Por que lavar a mão é tão importante? Porque a membrana lipoproteica dos vírus, certo? Ela se dissolve com a parte apolar. Você sabe muito bem que o sabão, essa parte dele aqui, ó, é a parte apolar. E essa parte aqui é a parte polar. Então o sabão, ele funciona exatamente como se fosse um alfinete de cabeça, onde ele espeta essa parte na gordura e essa parte ele é carregado pela água. Essa parte apolar, os professores gostam de chamá-lo de hidrofóbica, tem fobia de água, e essa hidrofílica tem favorecimento amigo de água, tá? Outros preferem chamá-lo de lipossolúvel e hidrossolúvel. Então, a reação de saponificação é uma reação que nos dá a ideia, certo, de como eu posso reciclar a gordura e o óleo, tá? Outra coisa interessante, que essa reação de saponificação pode cair em vestibular com o nome de hidrólise alcalina, porque você hidrolisou a gordura para depois fazer a reação com 3 mols de base. Guardem essa reação, que essa reação tem aparecido muito na prova do Enem. Mas, gente, exatamente há 24 anos atrás, surgiu uma outra ideia para combustíveis. E surgiu, então, essa nova reciclagem aqui, ó. Se você partir, por exemplo, de 1 mol de óleo ou gordura, e agora você colocar na presença do etanol, você está vendo que é muito parecido com a reação que você fez em cima de saponificação? Você pegou a gordura e óleo, você está pegando gordura e óleo. Só que do mesmo modo que o éster não reage com a base, o éster não reage com álcool. Quem reage com álcool é ácido. Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa. Por isso que é muito importante você entender as 3 reações. E aí você tem que hidrolisar. Certo? É lógico que você já percebeu que aqui nós usamos 3 águas. Por quê? 1 hidrólise, 2 hidrólises, 3 hidrólise. Então, vai hidrolisar aqui, vai hidrolisar aqui, vai hidrolisar aqui. Vai formar também o glicerol ou a glicerina. Hoje nós usamos isso na indústria para fazer nitroglicerina. Agora olha aqui para mim. Aqui você tem ácido com base, formou sal mais água. Aqui você tem ácido e álcool. Ácido e álcool, ácido e álcool. Eu vou colocar então 3 álcoois. Igual eu coloquei aqui 3 bases. Você está vendo como é importante estudar as 3 reações juntas? E aí o que acontece, professor Debs? Ora, aí você tem ácido com álcool, forma éster mais água. Aí você tem ácido com álcool, forma éster mais água. Ácido com álcool, forma éster mais água. Então você formou 3 ésteres, 3 águas. Só que cuidado, aqui era ésteres de glicerol. Aqui ele chama ésteres, porque são 3, de etanol. E esse, moçada, é o biodiesel. Olhem só. Esse é o biodiesel. Por que chama biodiesel, lembra? Porque ele é colocado no diesel. 5% dele colocado no diesel. E ele é a química verde. Eu obtenho um combustível através do óleo que pode vir da cana ou vir da mamona, do álcool que, do óleo que pode vir da mamona, pode vir da soja, do álcool que pode vir da cana, e formar então um combustível que é de matéria-prima renovável. Então, as 3 reações são importantíssimas para vestibular. Agora, cuidado!
A primeira chama esterificação, que é a formação de gordura ou óleo. A segunda, saponificação, que é a formação de sabão. E a terceira, gente, cuidado. Na realidade, você tem éster com álcool dando éster com álcool. O que está acontecendo, está saindo o álcool da solução e está entrando outro álcool na molécula. Esse álcool etanol está vindo no lugar do glicerol e o glicerol está indo para a solução. Por isso que essa reação chama transesterificação. É uma transferência de álcool, certo? Para o glicerol e o glicerol para o álcool. Transesterificação, formação de biodiesel. Por isso, guardem, quando perguntarem para vocês, para que serve éster? Éster serve para 3 coisas fundamentais da sua vida. As essências, os lipídios e o biodiesel. Tá? Então tá aí a biosmoléculas para vocês, falando sobre carboidrato, falamos sobre proteína e agora falamos sobre lipídios. E é muito importante que a gente utilize os lipídios para obter sabão e para obter o biodiesel, usando aí um dos R's que aparece bem citado na prova do Enem, que chama reciclar. Ok? Printa essa tela que vale a pena.